Iniciou a gravação, tá? Então, a aula está sendo gravada. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, pode me interromper. Então, como eu estava dizendo para vocês, desejo, né, uma boa semana para todos, uma semana de provas, uma semana de prova muito boa para todo mundo. E conforme eu estava dizendo, embora a faculdade tenha nos instruído que as aulas não precisam ser em tempo integral essa semana, para que vocês tenham tempo para realizar as atividades, a nossa aula começou a 1h15, então eu acho importante que a gente tenha o período todo. Na semana passada, nós começamos a falar dos princípios constitucionais tributários. Falamos do princípio da legalidade já. Então, a aula da semana passada foi sobre competência tributária e princípio da legalidade. Hoje, nós vamos falar mais um pouquinho dos princípios constitucionais tributários, mas agora princípio da anterioridade. Eu deixei aqui, vou compartilhar com vocês. Eu pedi para formatar meu computador ontem, então eu ainda estou com um pouquinho de problema para organizar o que eu tô trabalhando, mas vai estar tudo certo. Eu tenho que achar aqui o que eu estava olhando, tá? A web aula. Então, da semana passada, aqui, nós estudamos o princípio da legalidade. A aula de hoje, princípio da legalidade tributária, eu quero falar com vocês sobre o princípio da anterioridade, baseado em procedência do destino, artigo 152, veda aos estados da distribuição federal. Aqui ainda fala de princípio da legalidade, fixação do prazo para recolhimento de tributo, foi o que a gente viu na aula passada, né? Princípio da uniformidade geográfica, princípio da vedação às isenções heterônimas. Tá, então já que nós estamos aqui no princípio da uniformidade geográfica, eu já vou antecipar para vocês. Normalmente eu gosto de trabalhar ele por último, né? É o último princípio que a gente trabalha, mas a gente já vai antecipar. Então, o que diz o princípio da uniformidade geográfica, uniformidade tributária? O artigo 152 da Constituição veda aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Ou seja, os estados, por exemplo, não podem estabelecer alíquotas diferenciadas sobre uma mercadoria proveniente de um estado do Nordeste do país ou de um estado do Sul do país, destinada ao seu território. Somente a União está autorizada a estipular tratamento tributário diferenciado entre os estados da Federação, como meio de fomento, por exemplo, de uma região do país menos favorecida. Na realidade, é o seguinte: em regra, todos os tributos devem ter mesma alíquota, deve ter uma uniformidade tributária. Por exemplo, o imposto de renda ele não pode ter uma alíquota no estado de São Paulo, outra alíquota no estado do Mato Grosso, outra alíquota no estado de Goiás. A alíquota deve ser igual em todos os estados da região. Porém, em todos os estados da federação. Porém, existem exceções. Existe a exceção que estabelece que o estado pode ter uma alíquota diferenciada, o tributo federal pode ter uma alíquota diferenciada dentro de um estado específico ou em uma região específica, desde que seja para fomentar o desenvolvimento econômico, desde que seja para buscar um tratamento diferenciado naquela área, para que haja um desenvolvimento específico naquela região. É o que acontece, por exemplo, no estado... É o que acontece, por exemplo, no estado do Amazonas, lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus. O que acontece na Zona Franca de Manaus? Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio. É uma área
em que as pessoas podem comercializar seus produtos sem pagar o imposto de importação e o imposto de exportação. Então, é diferente do que nós temos nas outras áreas do país. E qual o objetivo, né, dessa área de livre comércio? O objetivo foi levar as pessoas para Manaus. Por quê? Não existia um atrativo naquela região. As pessoas não tinham interesse, né, em morar naquela área. Por quê? Primeiro porque Manaus fica no meio de uma floresta, no meio da floresta amazônica. É uma área que você não consegue ter acesso, você não consegue chegar via terrestre. Ou você vai com barco, né, por via aquática, ou você vai por de avião, helicóptero. Então, via terrestre você não chega até Manaus. Então, é uma área em que as pessoas não tinham muito interesse em morar. Ela fica longe, fica distante da região, do centro político-administrativo do país, e as coisas eram caras, não tínhamos muitos profissionais, né, que pudessem chegar àquela área. Então, acontece o quê? Espera aí. Eu só estou olhando aqui se os participantes, todo mundo está conseguindo ingressar normal na aula. Acho que sim, né? Tá. Então, acontece o quê? As pessoas não tinham interesse, né, em morar naquela região. Então, cria-se uma área de livre comércio para que as pessoas passem a morar naquela região, para que surja o interesse, para que haja o interesse de morar naquela região. De que forma? Como que eu posso atrair pessoas para morar em uma determinada região em que elas não têm interesse? Eu posso atrair essas pessoas dando alguns benefícios fiscais, concedendo a ela melhoria fiscal em um determinado produto, ou em vários produtos, ou em uma determinada situação. Então, sobre o princípio da uniformidade geográfica, é isso que a gente tinha para mencionar, que a lei veda, mas que nós temos também as exceções, né? Então, nós temos a exceção que permite um tratamento diferenciado desde que seja para fomentar o desenvolvimento econômico em uma determinada região. E aí, continuando, né, a falar dos princípios constitucionais tributários, eu estou lá agora na aula 1 da unidade 2, uma aula que nós ainda não tínhamos comentado também, que diz o seguinte: nessa web aula, você entrará em contato com os princípios constitucionais tributários. A Constituição distribuiu a competência tributária, tá? Aqui vai falar de competência. Primeiro, fala de limitações ao poder de tributar. Deixa eu voltar aqui na aula. Tá certo, pessoal? Vocês estão conseguindo ter acesso aí a... Eu estou em dúvida porque... Deixa eu ver aqui no WhatsApp se tem alguma mensagem. Acho que tá tudo ok, porque ninguém me mandou mensagem que não está conseguindo entrar, então tá tudo ok. Voltando lá, então, vou fazer o seguinte, gente, em vez de ir lá para a web aula, eu tenho uns slides bem legais aqui sobre princípio da anterioridade. Eu acho que a gente vai, depois vocês olhem lá a web aula, tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com os nossos slides. Olha lá, princípio da anterioridade ou eficácia diferida. Anterioridade ou eficácia diferida. O que é princípio da anterioridade? O princípio da anterioridade, ele estabelece que o tributo tem que ser criado antes da sua cobrança. Então, primeiro vem a legislação, primeiro vem a definição legal, para posteriormente vir a cobrança do tributo. Então, quando nós falamos, só para vocês verem aqui, princípios constitucionais tributários, aqui eu relacionei, né, todos os princípios que nós temos. Poder de tributar é sempre do Estado, autorizado pela Constituição Federal. Qual é a finalidade dos tributos? Então, os tributos têm duas finalidades que nós já estudamos, nós já mencionamos. Uma delas, arrecadar fundos, arrecadar receita, arrecadar tributos, e a segunda, regulamentar a economia.
levar o contribuinte a uma determinada ação, a fazer algo que o fisco queira, que o Estado queira que esse contribuinte faça. Direito de tributar, então a natureza aqui do direito tributário, e aí o princípio da legalidade, que nós já estudamos na semana passada, e hoje, princípio da anterioridade ou princípio da eficácia diferida. Princípio da anterioridade. Antes da cobrança do tributo, obrigatoriamente, ele deve ser estabelecido, ele deve ser criado por lei. Então, se nós olharmos aqui o artigo 150 da Constituição, ele diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3º, cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei ou instituído, que os instituiu ou aumentou. Então, no mesmo exercício financeiro em que foi estabelecido a criação ou o aumento de um tributo, ele não pode ser cobrado. O que é exercício financeiro? Exercício financeiro é um ano. Aqui, para nós brasileiros, o exercício financeiro corresponde a um ano fiscal, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Então, um tributo criado em um ano só pode ser cobrado no outro ano. Então, regra geral, o princípio da anterioridade diz isso. Eficácia diferida. O que é eficácia diferida? É uma eficácia que demora mais para acontecer, é uma eficácia que vem lá na frente, a criação do tributo vem lá atrás e a eficácia ou o efeito desse tributo virá posteriormente. Então, quando a gente fala em eficácia diferida, a lei é publicada hoje, mas a cobrança do tributo vem depois. A cobrança do tributo está lá na frente, vem em um momento posterior. Qual é a função desse princípio da anterioridade ou da eficácia diferida? Ele garante que o contribuinte não vai ser pego de surpresa. Ele garante que o contribuinte vai ter um tempo para se organizar. O tributo, ele invade, né, a esfera de propriedade, invade os bens do contribuinte, o direito de liberdade. Por isso, nada mais justo que o contribuinte tenha um período para se organizar para pagar esse tributo. Imagine, nessa situação hoje de pandemia, crise financeira, problemas econômicos em todo o país, o governo resolve criar um tributo novo, uma nova tributação. Os empresários precisam de tempo hábil para se organizar e pagar esse tributo. Muitas vezes eu já conversei com empresários que dizem o seguinte: dependendo da tributação, é melhor deixar de trabalhar, é melhor mudar de ramo de atividade. Por isso, o empresário ele precisa pensar antes de pagar o tributo. Uma vez criado ou aumentado um tributo, ele precisa de tempo suficiente para se organizar e vir pagar esse tributo posteriormente. Exceções ao princípio da anterioridade. Porém, alguns tributos não se sujeitam a esse princípio da anterioridade. Não se sujeitam por quê? Não se sujeitam porque são tributos extrafiscais, porque são tributos que, quando são cobrados, visam, mais do que a arrecadação, visam levar o contribuinte a uma determinada atitude, levar o cidadão a um determinado ato esperado pelo Estado. E se o Estado espera um ato específico do cidadão, se o Estado precisa de uma determinada conduta do cidadão, não dá para esperar o ano seguinte. Algumas mudanças ocorridas na tributação, elas devem ser imediatas. Então, quais são os tributos, quais são os impostos que são exceções ao princípio da legalidade? Nós temos aqui 4 que eu mencionei: imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Onde que eu encontro essa definição falando das exceções ao princípio da legalidade? Anotem aí. Nós encontramos no parágrafo 1º do artigo
150 da Constituição. Então, parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição, só para ficar mais fácil, tá? Para a gente entender e vocês estudarem depois, ele diz o seguinte: a vedação do inciso 3º, a linha B, que é o que diz o artigo 3º, a linha B, que o tributo criado ou aumentado em um ano só poderá ser cobrado no ano seguinte. A vedação do inciso 3º, a linha B, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148, que é o empréstimo compulsório. 148.1 somente, o 148.2 aplica, tá? Então, empréstimo compulsório em casos de guerra e calamidade pública, exceção ao princípio da anterioridade. Artigo 148.2, empréstimo compulsório em razão de investimento público de caráter relevante e urgente, aplica-se o princípio da anterioridade. Espera o ano seguinte. Voltando lá. A vedação do inciso 3º, a linha B, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1, 153, 1, 2, 4 e 5. Onde que está? O que diz o 153, 1, 2, 4 e 5? Exatamente aquilo que a gente estava lendo aqui, ó. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Também não se aplica ao artigo 154.2. Artigo 154.2 está aqui, ó. Imposto extraordinário de guerra. Imposto cobrado em caso de guerra. Depois, nós temos mais duas exceções, que eu até comentei com vocês quando nós falávamos de CID, sobre as contribuições de intervenção ao domínio econômico. A CID é exceção ao princípio da anterioridade anual. Uma vez estabelecida a CID, ela pode ser cobrada no mesmo ano financeiro, no mesmo exercício financeiro em que foi instituída. E, uma vez aumentada, ela pode ser cobrado também esse aumento no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro em que ocorreu o aumento. A mesma coisa acontece em relação ao ICMS combustível. Então, exceções ao princípio da anterioridade anual. Imposto de importação, voltando aqui comigo, gente, presta atenção, ó. Exceções ao princípio da anterioridade anual, prevista na linha B do inciso 3º do artigo 150 da Constituição. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, tá? Então, essas são as exceções de impostos. Além desses, na verdade, nós temos 8 exceções ao princípio da anterioridade. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório para calamidades públicas e guerra externa, CID combustível e ICMS combustível. Esses são tributos, então, que uma vez aumentados, não precisam esperar o ano seguinte, não precisam esperar o próximo exercício financeiro para que seja realizada a cobrança ou a cobrança com valor novo, com valor específico. Princípio da anterioridade especial ou nonagesimal, artigo 150, inciso 3º, a linha B. O que acontece? Lá na redação original da Constituição, nós temos o inciso 150, inciso 3º, a linha B, que diz o seguinte: uma vez criado um tributo novo ou aumentado um tributo, ele só poderá ser cobrado no exercício financeiro posterior, no exercício financeiro seguinte, no ano que vem. O que acontecia na prática? Na prática, acontecia que os tributos eram criados no mês de dezembro, no final do mês de dezembro. Como aconteceu aqui em Rondonópolis, eu já usei esse exemplo várias vezes. No ano de 2010, ocorreu um aumento no IPTU em 26, a lei de aumento do IPTU em 2010 aqui em Rondonópolis foi publicada no dia 26 de dezembro de 2010, prevendo a cobrança
para o novo IPTU, para as novas alíquotas de IPTU, para 1º de janeiro de 2011. Isso tinha lá, então, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dia 1º já cobraria. 5 dias. 5 dias, dá para alguém se planejar para pagar a nova alíquota? O princípio da anterioridade, ele serve para quê? Para que o contribuinte faça um planejamento para efetuar o pagamento do tributo. Com 5 dias, não dá para ninguém planejar nada. E isso é muito corriqueiro, isso acontecia várias vezes em razão, né? Eu dei o exemplo aqui de Rondonópolis, que foi no ano de 2010, mas isso já era inconstitucional em 2010. Por quê? Porque em 2002, se eu não me engano, aqui, deixa eu só confirmar. A emenda constitucional 42 acrescentou, então, o inciso 3º, ou melhor, a linha C. A emenda constitucional número 42 de 2003 acrescentou a linha C ao inciso 3º do artigo 150 da Constituição. É essa linha C que traz o princípio da anterioridade especial ou nonagesimal. O que diz esse princípio? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3º, cobrar tributos, a linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicadas a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, o que foi acrescentado na Constituição? O prazo de 90 dias entre a exigência ou o aumento do tributo e a cobrança. A Constituição diz assim, olha, já que os parlamentares, já que os legisladores estão criando tributos e aumentando tributos lá no final do mês de dezembro, o princípio da anterioridade ele não está cumprindo a sua função. Não está dando tempo para o contribuinte se organizar ou se planejar. Por isso, é necessário que nós reforcemos esse princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, ele é, então, reforçado com o acréscimo da linha C no artigo 150, inciso 3º, que diz o seguinte: o tributo é vedado à União, Estado, Município, Distrito Federal cobrar tributo antes de 90 dias da publicação da lei que o criou ou aumentou. Além de esperar o exercício financeiro seguinte, e diz ainda a linha C, respeitado a linha B. Então, quer dizer, não é porque vai esperar 90 dias que não tem que esperar o ano seguinte. Agora, o Estado tem que esperar as duas coisas juntas. Esperar o ano seguinte e esperar os 90 dias. E como que funciona isso? Como que eu conto, então? 90 dias ou o ano seguinte? Nós contamos assim, sempre o que for maior. Por exemplo, hoje, dia 13 de abril de 2020, se for criado um tributo hoje, ou aumentado a alíquota de um tributo hoje, o que é mais? Esperar o ano seguinte, que seria 1º de janeiro de 2021, ou esperar 90 dias? Claro que é esperar o ano seguinte. Então, esperar o ano seguinte é maior do que 90 dias. Então, se nós esperarmos 1º de janeiro de 2021, dá mais que 90 dias entre hoje e 1º de janeiro de 2021? Sim, dá mais de 90 dias. Se o período é maior que 90 dias, então respeitou o princípio da anterioridade especial ou nonagesimal. Dessa forma, nós percebemos que o princípio da anterioridade especial ou nonagesimal, ele só vai ter um efeito prático se a criação da lei estabelecendo o aumento do tributo
ocorrer após 30 de setembro de cada ano. Porque em 30 de setembro dá mais ou menos aí 90 dias. A gente não conta em meses, tá? Eu estou contando aqui 3 meses, mas são dias corridos. Se uma lei for aumentada em 30 de setembro e esperar o prazo de 90 dias, vai dar mais ou menos lá 1º de janeiro. Então, já dá ano seguinte e também 90 dias. Respeita os 2 princípios da anterioridade. A anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Se uma lei que cria ou aumenta um tributo, ela for publicada depois de 30 de setembro, 1º de outubro, 2 de outubro, 30 de outubro, 1º de novembro, 10 de novembro, essa lei vai ter que respeitar o princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Como que eu conto, então? Depois de 30 de setembro, nós contamos 90 dias corridos para que a lei tenha aplicabilidade, para que a lei tenha validade. E aí, contando 90 dias, por exemplo, de 1º de novembro, mais ou menos vai dar 1º de dezembro, 1º de janeiro, 1º de fevereiro. Então, lá início de fevereiro já vai dar os 90 dias se a lei for criada 30 de novembro, né? Acho que foi o exemplo que eu dei. Então, 30 de novembro, esperando aí 90 dias, vai dar início de março, né? Comecinho de março, já pode ser cobrado. Porque em 30 de março já deu os 90 dias e deu também o ano, e é também ano seguinte, certo? Então, essa é a regra do princípio da anterioridade especial ou nonagesimal. Exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal ou especial. Imposto de importação, imposto de exportação e imposto de renda. Então, observem aqui, ó, eu tirei o IPI e coloquei imposto de renda. IOF, imposto extraordinário de guerra, previsto no artigo 154.2, e empréstimo compulsório em casos de calamidade pública. Onde que eu encontro essas exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal? Lá no artigo 150, parágrafo 1º também. No mesmo artigo que eu encontro, no mesmo parágrafo que eu encontro a exceção ao princípio da anterioridade anual, eu encontro também a exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. A MP e o princípio da anterioridade. Quando pagarei imposto criado por MP? Então, primeira coisa, na aula passada nós já discutimos se é possível criar um tributo por medida provisória. E a resposta é sim, é possível criar um tributo por medida provisória. Por quê? Porque o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, assim autoriza. Dizendo o seguinte: medida provisória que implicar em aumento ou instituição de tributo só poderá ter efeitos, ou melhor, vamos mudar aqui para ficar mais exato. O texto diz assim, ó: tributo criado ou aumentado por medida provisória só será cobrado no exercício financeiro seguinte à conversão da medida provisória em lei. Dizendo o seguinte, olha, tributo pode ser criado por medida provisória? Sim, pode, exceto aqueles que são reservados à lei complementar. Tributo pode ser criado por medida provisória, exceto aqueles que estão reservados à lei complementar. Uma vez sendo criado um tributo por medida provisória, quando que ele poderá ser cobrado? No exercício seguinte, à conversão da medida provisória em lei. Exceto nos casos do artigo 154, 2, do 148, 148, 1, 153, 1, 2, 4 e 5, que fala do quê? Daqueles tributos que são exceções ao princípio da anterioridade.
Porque se eles são exceções ao princípio da anterioridade, eu não preciso esperar o exercício financeiro seguinte. Podem ser cobrados imediatamente após a conversão da medida provisória em lei, certo? Então, é isso que diz o parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição. E aqui nós temos um quadro, ele está um pouquinho embaçado aí, mas eu amo esse quadro, eu acho ele, assim, bastante importante, que é aquele que traz todas as exceções juntas, todas não, né? Perdão, mas que traz as 3 exceções mais importantes juntas. Não, aqui só tem das 2. Ah, eu tenho um outro que traz as 3 exceções. Qual seria a terceira aqui? Exceções ao princípio da legalidade também. Bom, mas esse quadro ele já é bastante interessante, que ele traz as exceções à anterioridade anual e as exceções à anterioridade nonagesimal. Esse quadro eu tirei, pode ver que é uma foto aí que eu tirei, do livro do Eduardo Sabag, mas não é esse manual de direito tributário. Eu olhei agora no meu manual, ele não mantém esse quadro. Ele traz um pouquinho diferente. Eu acho esse quadro aqui mais claro. Ele fala, esse quadro eu tirei do livro do Eduardo Sabag também, mas daquela coleção Elementos do Direito, que é um livro mais antigo. Mas o quadro, ele está atualizado, não teve nenhuma mudança em relação a essa cobrança. Então, dessa forma como o Eduardo Sabag desenhou, eu acho que fica muito fácil de entender o princípio da anterioridade e o da anterioridade nonagesimal juntos. Ou melhor, entender as exceções, né? As exceções ao princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal juntos. Então, nós temos aqui, ó, na primeira linha, exceções à anterioridade anual, que é do artigo 150, inciso 3º, a linha B. Na segunda linha, exceções à anterioridade nonagesimal, que são aquelas estabelecidas no inciso 3º, artigo 150, inciso 3º, a linha C. E na terceira linha, quando deverá ser pago o tributo? Em relação a essas exceções, quando que eu pagarei o tributo? Vamos às exceções. Exceções à anterioridade anual. Então, princípios, exceções à anterioridade anual. Tributos que não precisam esperar o exercício financeiro seguinte. São exceções ao princípio da anterioridade anual, ou seja, podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que foram criados ou aumentados. Exceções à anterioridade anual, nós temos imposto de importação, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório em caso de calamidade pública ou guerra, CID combustível e ICMS combustível. Já falamos isso lá atrás. Exceções à anterioridade nonagesimal. Tributos que não esperam 90 dias, que podem ser cobrados antes dos 90 dias. Nós temos imposto de importação. Aqui. Imposto de importação, repete. Imposto de exportação, repete. É exceção aqui aos dois. No IPI eu não tenho nada. Olha aqui, eu tenho 3 pontinhos. E imposto de renda foi acrescentado aqui. IOF, que está repetindo aqui nas 2 anterioridades. Imposto extraordinário de guerra, que também repete. Empréstimo compulsório, calamidade pública ou guerra. Fixação da base de cálculo do IPTU. Fixação da base de cálculo do IPVA. E agora nós vamos às explicações. Todos os tributos que se repetem nas 2 linhas, eles não esperam o ano seguinte, nem esperam os 90 dias. São tributos cuja cobrança é imediata após o seu aumento. Uma vez aumentado, poderão ser cobrados no dia seguinte. E nós temos que decorar quais são esses tributos. São 5. Observem aqui, ó, imposto de importação, repete nas 2 linhas.
Imposto de exportação, repete nas duas linhas. IOF, imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório em caso de calamidade pública ou guerra. São aqueles que está escrito aqui embaixo, ó, paga já já. Quando deverá ser pago esse tributo? Já já. Eu acho até melhor dizer imediatamente, né? Quando eu reproduzo esse quadro em sala de aula, aqui embaixo, ao invés de escrever já já, eu escrevo paga-se imediatamente. Ou seja, não espera 90 dias e não espera o ano seguinte. Por quê? Porque está na exceção à anterioridade especial aqui da segunda linha e está na exceção à anterioridade anual aqui da primeira linha. Então, paga-se imediatamente. Aí nós temos alguns tributos que estão aqui na primeira linha, mas não estão na segunda. Estão na primeira, mas não estão na segunda. Isso quer dizer que eles respeitam a anterioridade nonagesimal, porque não são exceções, mas não precisam respeitar a anterioridade anual, porque são exceções aqui em cima. Vou falar de novo. Esses tributos que estão aqui na exceção da primeira linha e não estão na segunda, são tributos que respeitam a anterioridade anual, são tributos que são exceções à anterioridade anual, mas respeitam a anterioridade nonagesimal. Ou seja, são tributos que serão cobrados sempre 90 dias após o aumento. São tributos que serão cobrados sempre 90 dias após o aumento. Quando que eu pago, então, o IPI aumentado, né? O aumento do IPI será cobrado quando? Sempre 90 dias após o aumento. Aumentou o IPI, vai cobrar quando? 90 dias após o aumento. Ah, professora, mas eu vi na televisão ontem que o IPI foi reduzido e já imediatamente aplicou a nova alíquota. Claro, ele foi reduzido. Ele não foi aumentado. O princípio constitucional, ele é uma proteção para o contribuinte. Sendo uma proteção, ele será aplicado em caso de aumento de tributo. Se não for aumento de tributo, não precisa de proteção. Se é para diminuir o tributo, isso é bom para o contribuinte, isso ajuda o contribuinte. Sendo assim, não precisa respeitar o princípio da anterioridade. Certo? CID combustível e ICMS combustível são exceções ao princípio da anterioridade anual. Porém, não são exceções à anterioridade nonagesimal. Uma vez aumentado a CID combustível ou ICMS sobre combustível, será cobrado quando? 90 dias após o aumento. Tá? Então, CID sobre combustível. ICMS combustível. E IPI será cobrado quando? 90 dias após o aumento. Por quê? Porque respeita a anterioridade nonagesimal, mas é exceção à anterioridade anual. Imposto de renda é o contrário. Observa aqui, ó, está na diagonal do IPI. Imposto de renda é ao contrário. O imposto de renda não precisa esperar 90 dias, porque ele é exceção à anterioridade nonagesimal, mas ele espera o ano seguinte. Uma vez aumentado o imposto de renda, será cobrado quando? 1º de janeiro do próximo ano. 1º de janeiro do ano seguinte. E fixação da base de cálculo do IPTU ou do IPVA. Uma vez aumentado a base de cálculo, ou seja, o valor venal de automóveis ou de imóveis, a cobrança também deverá ocorrer em 1º de janeiro do ano seguinte. E não precisa esperar os 90 dias, tá? Por quê? Porque são exceções ao princípio da anterioridade anual, mas não são exceções, são exceções à anterioridade nonagesimal, porque estão aqui, né? Não sei por que não está aí na flechinha aqui. São exceções à anterioridade nonagesimal, por isso não precisa esperar os 90 dias,
mas não é exceção aqui em cima, né? Então, espera o ano seguinte. Certo, gente? Então, fixação da base de cálculo do IPTU, do IPVA e imposto de renda, uma vez aumentado, será cobrado quando? Em 1º de janeiro do ano seguinte, tá? Eu acho que essa tabelinha é bem esclarecedora para a questão de fixação mesmo, de decorar quais são as exceções ao princípio da anterioridade e quais são as exceções à anterioridade nonagesimal. Princípio da anualidade. Aqui eu fiz somente uma observação para dizer para vocês o seguinte: esse princípio da anualidade, ele não existe mais, tá? Ele foi substituído pelo princípio da anterioridade. E uma vez substituído esse princípio, não tem mais por que a gente falar em anualidade. Ah, professora, então por que você colocou no slide? Por que está falando na aula desse princípio da anualidade? Porque já caiu na prova da OAB uma pergunta sobre o princípio da anualidade, tá? O que era o princípio da anualidade? O princípio da anualidade ele já existiu na Constituição de 69, aqui, ó, na emenda, né? Aquela emenda de 69. Nenhum tributo, ele dizia o seguinte, esse princípio da anualidade: nenhum tributo será cobrado sem prévia autorização orçamentária anual. Para que um tributo fosse cobrado, primeiro precisaria do quê? De uma prévia autorização orçamentária. É aquela autorização que vem no orçamento anual. Esse princípio não foi recepcionado pela Constituição de 69, era a Constituição de 64, né, na verdade, a emenda de 64 que falava dele. A partir da Constituição de 69 já se falava de princípio da anterioridade. Então, ele foi substituído pelo princípio da anterioridade, nós não precisamos mais falar sobre esse princípio. Outro princípio, princípio da irretroatividade. Está previsto também no inciso 3º do artigo 150, mas agora na linha A. E esse artigo diz o seguinte, vamos lá, artigo 150 da Constituição: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3º, cobrar tributo, a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Um tributo só pode ser cobrado após a vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Isso quer dizer o quê? Que a lei que cria um tributo, ela não pode ser retroativa. Ela não pode ter efeitos para fatos geradores que já passaram, que já ficaram para trás. Exemplo: se hoje for criada uma lei estabelecendo a cobrança de imposto para a CPMF, que é um tributo que tentaram retomar, por exemplo. Se for criado, estabelecido hoje, uma lei estabelecendo cobrança de tributos sobre a movimentação financeira nas contas correntes, sobre saque, por exemplo, em conta corrente. Cada vez que você fizer um saque na sua conta, será cobrado 0,2% de ICMS, ou perdão, de CPMF. Será cobrado um tributo. Tá, esse tributo novo, uma vez sendo publicada a lei, hoje, dia 13 de abril, ele só pode ser cobrado daqui para frente. Isso parece até óbvio, porque se ele não pode ser cobrado antes de 90 dias, se ele não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro seguinte, é claro que ele não pode ser cobrado também em relação a fato gerador passado, em relação a fato gerador que já ficou para trás. Isso é óbvio, por quê? Porque o contribuinte, se ele já realizou o fato gerador que não era tributado, não pode uma lei futura estabelecer tributação sobre fato pretérito, sobre situação que já ficou para trás. Então, uma vez criado um novo tributo ou aumentado um novo tributo, ele será cobrado daqui para frente, a partir da lei, a partir da publicação da lei que o criou ou aumentou.
Artigo 144 do Código Tributário diz o seguinte, que a lei que estabelecer, ou melhor, que o lançamento tributário estará pautado na lei em vigor na data do fato gerador. Imagine que o fisco demorou para realizar o lançamento tributário. Por exemplo, vamos supor que o fisco deixou de lançar o seu IPTU no ano de 2019. Esqueceu, né? Por um erro, esqueceu de lançar o IPTU de 2019, mas ficou ali reservado para lançar depois. Aí vem uma nova lei agora em 2020 e aumenta o IPTU, aumenta a alíquota do IPTU. Quando o fisco for lançar o IPTU de 2020, vai perceber que não lançou o seu IPTU de 2019. Mas agora, em 2020, vai ser aplicada uma lei nova em relação ao IPTU, né? Vamos supor lá, respeitando o princípio da anterioridade, veio a lei nova agora em 2020. E a prefeitura, então, vai lançar o seu IPTU de 2019 e o IPTU de 2020 agora juntos. Até aí, ele pode fazer. Porém, o IPTU de 2019 tem que ser lançado com fundamento na lei tributária que estava em vigor em 2019. Porque a lei que tem aplicação, que tem aplicabilidade agora em 2020, ela não pode retroagir para aquele fato gerador de 2019. O que aconteceu em 2019 já está lá atrás. Para aquele fato gerador, eu aplico a lei que estava em vigor lá em 2019. E para o fato gerador que aconteceu agora em 2020, eu aplico a lei em vigor agora em 2020. Porém, esse artigo, esse princípio da irretroatividade, ele tem exceções. Exceções previstas no artigo 106 do Código Tributário, que estabelece situações em que a lei tributária pode retroagir. Se nós observarmos aqui o artigo 106, ele diz o seguinte: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, e aí descreve as situações. 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluído a aplicação da penalidade a infrações dos dispositivos interpretados. Lei meramente interpretativa pode retroagir, tá? Então, lei que é meramente interpretativa pode retroagir, salvo se ela prever a aplicação de uma penalidade ao contribuinte. Inciso 2º, diz assim: tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei pode retroagir. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, 1. Quando deixe de defini-lo como infração. Lembra do abolition criminis, lá no direito penal? O fato é crime e deixou de ser crime. Eu aplico o quê? Abolition criminis, lá no direito penal, né? Abolition criminis foi aplicado no Brasil, por exemplo, em relação ao crime de adultério, que era crime e depois deixou de ser crime. Aquelas pessoas que estavam respondendo pela prática do crime deixaram de responder. Aqui no direito penal, um ato que era considerado infração tributária e deixou de ser infração tributária, a lei também vai retroagir para liberar esse contribuinte. Exemplo: até 1997, todas as pessoas eram obrigadas, acho que é 97 ou 2007? 2007. Até 2007, todas as pessoas, mesmo que fossem isentas de imposto de renda, eram obrigadas a fazer a sua declaração anual. Fazia a declaração dizendo, colocava lá o número do CPF e dizia: sou isento. Quem não fizesse essa declaração de isento, recebia uma multa, tinha que pagar uma multa para a Receita Federal.
Porém, em 2008, essa lei mudou. As pessoas que não eram contribuintes do imposto de renda, algumas, né? Algumas são, mesmo sendo isentas, são obrigadas a declarar. Mas algumas pessoas que tinham uma renda baixa, de até um salário mínimo e meio, ficavam isentas do pagamento do imposto de renda e também da declaração. Ora, se quem não declarou em 2008 não precisa pagar multa, né? Não precisa, se em 2008 o contribuinte não precisa mais declarar e nem pagar multa, não é justo que quem deixou de declarar em 2007 tenha que pagar uma multa, se não existe mais a obrigação de pagar o tributo. Então, quando a lei nova deixe de defini-lo um fato como infração, a lei pode retroagir. É o que está no artigo 160, inciso 2º, a linha A. A linha B é o que a gente mais vê cair em prova, tá? É o que mais é utilizado. Diz assim: a lei pode retroagir quando deixe de, né, a lei tributária, vamos lá. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 2º, tratando-se de ato não definitivamente julgado, agora a linha B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Tá, perdão, a linha B é mais ou menos a mesma coisa da linha C, ó, deixou de tratá-lo como contrário à legislação, deixou de prever como infração. Agora, a linha C, que é o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é o que mais cai em matéria de prova. A linha C diz assim: quando lhe culmine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Aqui é o seguinte: eu tenho uma lei prevendo uma multa, porque infração no direito tributário é apenada, né? Tem como retribuição a pena de multa. Então, eu tenho lá uma lei prevendo a aplicação de uma multa, por exemplo, de 10%. O contribuinte não paga essa multa e vem uma lei nova estabelecendo uma multa menos severa, uma multa, vamos supor, de 5%. Essa lei vai retroagir e vai alcançar aquele contribuinte que não pagou a multa. Aquela multa que ainda está em aberto. Em relação ao tributo, isso não existe. Observem que, se eu deixei de pagar um tributo e ele era uma alíquota de 10%, e depois esse tributo ele deixa de existir, eu ainda estou devendo o tributo. Mas em relação à multa, eu realizei uma infração, cometi uma infração tributária e tinha que pagar uma multa de 10%. Agora essa multa não é mais de 10, a multa é de 5. Se eu ainda não paguei a multa, se ela ainda está em aberto e o fato ainda não foi definitivamente julgado, eu tenho um recurso administrativo, a lei nova retroage e eu vou pagar a multa menor, tá? Aí eu coloquei uma observação bem grande aqui para vocês, dizendo, olha, multa que já foi paga não é devolvida, tá? Então, se eu já paguei a multa, já era, né? Já pagou, já foi. Agora, não paguei a multa, estou devendo a multa. Vem uma lei dizendo que aquela conduta não é mais infração tributária, não tenho que pagar a multa. Vem uma lei nova dizendo que agora a multa é menor, vou pagar a menor multa. Não preciso pagar a multa maior. Certo? Então, em relação ao princípio da irretroatividade tributária, esses são os apontamentos. Em regra, o princípio da irretroatividade estabelece que a lei não retroage. A lei é aplicada daqui para frente, para situações futuras. Exceção em caso de multas menos gravosas ou em caso do fato deixar de ser tratado como infração tributária, haverá sim a retroatividade da lei, conforme artigo 106 do Código Tributário. Próximo princípio, princípio da isonomia tributária.
viu? Antes de prosseguir, só chamando a atenção, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, não entendeu alguma coisa, né, pode estar me chamando. Pode estar me chamando para tirar dúvidas. Eu estou falando agora, mas já vi que vocês saíram tudo aqui da sala de reunião, né? Pois é, mas nós vamos dar continuidade, depois vocês assistam a aula gravada que será disponibilizada no YouTube, tá? Se alguém tiver com algum problema de conexão, pode me chamar aí no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Como não, Marielma? Aqui eu vi ela entrando. Oi. Bom dia, Lívia. Oi. Lívia, vai pentear o cabelo? Olha lá seu cabelo aparecendo na aula. Ai, ai, deixa eu fechar a câmera aqui. Oi. Ah, vai lá pedir pra tia que a mãe tá gravando a aula. Ô, Josi, faz favor, faz um leite pra Lívia aqui pra mim. Vai lá, filha, que a mãe tá gravando, Lívia, dá licença. Então, voltando aqui, princípio da isonomia tributária, eu estou tentando ver se o pessoal está conseguindo acessar, não sei se deu algum, mas eu vi o pessoal aqui na sala, vi algumas pessoas aqui na sala, a Norielma, a Sulimar, estavam aqui. Ah lá. Tá. Tá conseguindo me ouvir, Sulimara? Gente. Jéssica, tá conseguindo me ouvir? Não, mãe. Tá usando só um pouquinho, já te empresto. Estão saindo de volta. Não tô entendendo. Mas eu consigo ver vocês entrando aqui. Aguardando no lobby. Vai lá tomar o leite. Bom, gente, eu vou dar continuidade, depois a gente vê o que está acontecendo, porque eu consigo ver as pessoas entrando aqui, mas estão me dizendo que não estão conseguindo, participar da reunião, tá? Então, aqui, ó, vou voltar participante, a Jéssica está aqui. Eu não sei se eu tenho, deixa eu ver. Não. Porque eu não estou conseguindo saber se eu tenho que fazer alguma coisa aqui para ela participar ou se já está participando normal. Mas eu, como eu não estou ouvindo ninguém falando aqui, ah lá, admitir todos. Ah, acho que agora que vai dar certo. Gente, desculpa, eu achei que estava tudo ok para vocês, agora que eu achei aqui um botão pedindo para ativar. Eu achei que vocês estavam assistindo a aula desde o início. Me desculpa, mas eu vou disponibilizar o vídeo. Eu gravei toda a aula até agora, tá? E eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Mas vamos lá, porque como aparecia aqui que vocês estavam na aula, eu achei que vocês estavam participando e conseguindo ver. Agora que eu vi ali a mensagem da Danielma dizendo que vocês não estavam conseguindo participar, tá? Mas a nossa aula, então, é sobre princípios constitucionais tributários. Nós falamos sobre o princípio da anterioridade, falamos sobre o princípio da irretroatividade,
tá? Deixa eu ver aqui se eu vou ter que ativar, convidar mais alguém. Copiar, Norielma. Acho que agora tá ok. E agora nós vamos falar do princípio da igualdade tributária, tá? Ou princípio da isonomia, que é a mesma coisa. Princípio da isonomia tributária, previsto no artigo 150 da Constituição, ou, deixa eu ver aqui, vou tentar de novo, mas o pessoal está dizendo que não. Tá, Nori, deixa eu ver, você está conseguindo agora, Nori? Tem. Oi? Tá. Espera aí, Lívia, deixa eu só ver aqui se ela está conseguindo conectar, ou se eu preciso ativar aqui, convidado... Participar. Agora deu certo, Nori. Ela saiu? Acho que eu tirei ela da sala. Não, deu certo aqui, entrou. Tá, beleza. Gente, desculpa, mas é que eu vou aprendendo aqui também devagar, tá? Acho que agora deu certo. Então, vamos lá. Nós já estamos terminando, né? Temos mais aí 15 minutos de aula. Nós estamos no princípio da isonomia tributária, ou o princípio da igualdade. O princípio da isonomia, ele já está previsto na Constituição, né, no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, e serão tratados de acordo com as suas desigualdades. Todos são iguais perante a lei, independente de sexo, profissão, cargo em que ocupe, todos serão tratados de forma igual. Porém, acontecia que algumas pessoas tinham um tratamento diferenciado no contexto anterior, né? O que acontecia? A nossa Constituição, ela é de 1988. Nós estávamos saindo de um regime militar, de um regime de ditadura, em que algumas garantias não eram asseguradas às pessoas. Aconteceu, então, que a Constituição achou por bem reforçar esse princípio, mesmo já estando escrito lá no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, é importante, então, aumentar, é importante, então, reforçar esse princípio, igual nós falamos que aconteceu com o princípio da anterioridade, que ele foi reforçado pela anterioridade 90ª. Então, o artigo 150, inciso 2º da Constituição, diz o seguinte, eu vou ler aqui o artigo, que fica mais fácil da gente entender. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 2º, instituir tratamento desigual entre contribuinte que se encontra em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos. O que acontece aqui? Como eu disse, algumas pessoas tinham tratamentos diferenciados em razão do cargo que ocupava, em razão da profissão exercida durante o regime militar. Após o artigo 150, inciso 2º, a Constituição diz assim, olha, ninguém pode ter um tratamento diferenciado. E esse princípio da isonomia, ele é subdividido, então, em 2 subprincípios, que eu coloquei aqui embaixo. Interpretação objetiva do fato gerador, que diz, todos que realizarem o fato gerador deverão pagar tributos. E princípio da capacidade contributiva. Então, voltando aqui no primeiro subprincípio. Princípio da interpretação objetiva do fato gerador. Objetiva porque eu não levo em consideração a pessoa, o sujeito, mas sim a situação de fato. Todos que realizarem o fato gerador, independentemente de quem seja, deverão pagar o tributo. Independentemente, o artigo 118 do CTN diz assim, independentemente, inclusive, da legalidade do fato. No seguinte sentido,
Quem obtiver renda com o jogo do bicho, que é uma atividade considerada ilícita, deverá pagar imposto de renda sobre essa renda? E a resposta é sim, deverá pagar imposto de renda. Eu não posso me esquivar do pagamento do tributo alegando uma ilegalidade na realização do fato gerador. A OAB cobrou essa questão da seguinte forma em uma prova. Colocou uma situação em que alguém fez a faculdade de Direito, mas por ser funcionário público não poderia exercer a advocacia. Porém, exerceu. Porém, obteve renda exercendo a advocacia, mas não pagou o imposto de renda. E algum tempo depois, essa pessoa é notificada para prestar esclarecimentos em relação à renda, em relação ao dinheiro que está depositado na sua conta corrente. E aí a pessoa diz o seguinte: não tenho que pagar imposto porque a minha atividade foi exercida de maneira irregular. E aí a pergunta é se essa pessoa agiu corretamente ou não, né? E a resposta é: ela não agiu corretamente, pois, mesmo sendo a renda irregular, terá que pagar o tributo. Artigo 123 do CTN, 126 do CTN, diz assim, ó, é o 126, tá até aqui, né? Artigo 126 do CTN diz assim: a capacidade tributária independe da capacidade civil. Quem realizou o fato gerador é um menor, é um incapaz, terá que pagar tributo? Sim, porque a capacidade tributária independe da capacidade civil. Tributo não olet, quer dizer, tributo não cheira. Então, esse princípio da isonomia tributária, você pode encontrar em uma prova também como princípio do não olet. Às vezes nós encontramos dessa forma, princípio do não olet, que diz assim: a capacidade, princípio do non-olet quer dizer lá, né, a interpretação do tributo deve ser objetiva, independentemente de quem está realizando. Tributo non-olet quer dizer tributo não cheira. É uma expressão que vem lá do direito romano, em uma situação em que o imperador começou a tributar o uso dos banheiros públicos, e aí, sendo questionado por seu filho, diz: pai, né, mas o imperador Vespasiano, ixi, agora fiz confusão. Então, ele pergunta: pai, mas vai cobrar o uso dos banheiros públicos? E aí o pai responde: filho, tributo não olet, tributo não cheira, não importa o que eu estou tributando, não importa se a atividade é lícita ou não, não importa se o dinheiro venha de prostituição, de jogo do bicho, uma vez ganho esse dinheiro, uma vez recebido, ele deverá ser tributado. Princípio da capacidade contributiva. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, diz que, sempre que possível, o tributo será pago de acordo com a capacidade contributiva, de acordo com a possibilidade do contribuinte em relação ao pagamento do tributo. Visa uma justiça distributiva, ou seja, quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Esse princípio da capacidade contributiva, ele é exteriorizado por alíquotas progressivas, proporcionais ou seletivas. Alíquotas progressivas, eu mencionei aqui 4 exemplos de alíquotas progressivas em relação ao imposto de renda, ao IPTU, ao ITR e ao IPVA. Alíquotas progressivas em relação ao imposto de renda. Quanto maior a minha renda, maior a alíquota. Se eu ganho R$5.000 de salário por mês, eu vou pagar 27,5% de imposto de renda. Se eu ganho R$2.000, eu pago 7,5% de imposto de renda. Observe que quem ganha lá R$5.000, R$6.000 vai pagar 20% a mais do que aquele que ganha R$2.000. E quem ganha um salário mínimo? Quem ganha um salário mínimo está isento, não paga imposto de renda. Então, isso é progressividade de alíquota. Quanto mais eu ganho,
mais eu pago. IPTU, aqui no município de Rondonópolis, quanto maior, aqui não é nem quanto maior o valor do imóvel, aqui essa progressividade é estabelecida assim, aqui em Rondonópolis, né? Progressividade do IPTU seria, quanto mais vale o meu imóvel, maior será a minha alíquota. Como que funciona essa progressividade aqui em Rondonópolis? Dependendo do bairro em que você mora, é a alíquota cobrada. Então, se eu moro lá na Vila Aurora, é considerada zona A alíquota será maior. Se eu moro em um bairro mais distante do centro, em um bairro de periferia, a alíquota será menor. ITR, quanto maior a minha propriedade, maior a alíquota que eu pago. Considerando-se que propriedades maiores, a pessoa tem um maior valor aquisitivo, né? Tem uma maior possibilidade de pagamento do tributo. IPVA também pode ser estabelecido de acordo com o valor do automóvel. Aqui no Mato Grosso não tem essa progressividade ainda. Proporcionalidade. Conforme aumenta a base de cálculo, aumenta o valor do tributo. Vamos imaginar assim, ó, ICMS é de 17%. Se eu compro um produto que custa R$10, eu vou pagar R$1,70 de ICMS. Se eu compro um produto que custa 100, eu vou pagar R$17 de ICMS. Se eu compro um produto que custa 1.000, eu vou pagar 170 de ICMS. Então, isso é proporcionalidade. A pessoa vai pagando mais tributo proporcionalmente ao valor da mercadoria que está adquirindo. E seletividade de ICMS e de IPI? Seletividade, os produtos são tributados de forma seletiva. Produtos supérfluos, alíquotas maiores. Produtos essenciais, alíquotas menores. A alíquota do cigarro, o IPI do cigarro é altíssima, ultrapassa 400%. ICMS de cosméticos é o ICMS maior, mais caro. ICMS de refrigerante, bebida alcoólica, ele vai ser em torno de 25%. ICMS de energia elétrica, se você consome 100 kW, você é isento de ICMS. Se você consome entre 100 e 200, você vai pagar 10%, aí vai aumentando 15, 20, 25, até chegar em 30% de ICMS, de acordo com a quantidade de energia elétrica que você consome. Entendendo o seguinte, até 100 kW de energia é essencial, então nem vai ser tributado pelo ICMS. Acima disso, já será tributado de forma menos gravosa, e quem consome acima de 500 kW, 600, eu acho, vai pagar 30% de ICMS, o que é um valor bastante considerável. Bom, princípio da vedação confisco eu vou deixar para a próxima semana. Então, hoje nós falamos de princípio da anterioridade nonagesimal, princípio da irretroatividade e princípio da isonomia ou capacidade tributária. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa para colocar, fica aberto aí para os questionamentos. Pessoal, naquela primeira aula, né, que vocês não conseguiram ingressar, eu vi depois que o link estava errado, por isso que vocês não conseguiram ingressar na aula. Aí a aula passada foi tudo bem, eu vi que o link estava ok, achei que todo mundo, na semana passada, todo mundo conseguiu ingressar tranquilo, conseguiu ingressar de boa. Eu achei que hoje também estava tudo certo e eu não observei. Os nomes foram aparecendo aqui, conforme vocês entravam, apareciam aqui na reunião. E eu achei que vocês estavam na reunião. E depois eu li uma mensagem pequenininha aqui que dizia que essas pessoas estavam aguardando para ingressar na reunião. E eu não sabia o que eu tinha que fazer para liberar vocês. Agora eu aprendi, tá? Depois da terceira aula, eu aprendi que eu tenho que clicar numa flechinha aqui do lado. E eu ainda não sei por que tem dia que ingressa direto e por que tem dia que não ingressa direto. Foi a primeira vez que aconteceu isso, de eu precisar liberar para que vocês entrem na sala. Todas as outras aulas que eu fiz com vocês foi uma, né, que deu certo. Mas à noite nós fizemos várias outras aulas
e todas foram bem tranquilas, as pessoas conseguiram ingressar sem que eu tivesse que ficar liberando, tá? Então, foi por isso, desculpem aí o erro, né? Eu comecei desejando Feliz Páscoa, né? Agora vou encerrar, já que ninguém ouviu o meu Feliz Páscoa, de novo, para vocês, e uma boa semana de provas, e se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula, em relação à avaliação de hoje, fica aí aberto para que vocês coloquem as dúvidas. Caso contrário, logo mais daqui a pouco eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube e aí eu envio o link para vocês. Certo? Ninguém tem dúvidas? Então, muito obrigado. Espero que a partir da próxima semana nós não tenhamos mais nenhum problema com conexão. Acaba que quem tem aula segunda-feira acaba sofrendo um pouco mais, né? Que o professor vai aprendendo para usar nas outras turmas de terça, quarta, quinta, né? Mas aí, nas próximas aulas dessa semana, o professor já vai ter judiado de outros na segunda, na aula de vocês vai estar tudo ok. Certo, pessoal? Então, obrigado pela participação. Até na próxima semana. Um abraço a todos e logo mais eu envio para vocês o link com a gravação da aula de hoje, tá? Abraço, saúde, Deus abençoe a todos.